Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, estamos na fase final já desses comentários, desses vídeos acerca da pessoa do Espírito Santo. E estamos começando a gravar mais um vídeo. Antes dessa gravação, quero pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição ao nosso canal Aos Confins da Terra. Deixe o seu like, o seu joinha, deixe o seu comentário, comente conosco, vamos interagir juntos. Acione o sininho para receber os nossos vídeos e também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para podermos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Amados, nós estamos na reta final. No último vídeo nós fizemos alusão à questão do entristecimento do Espírito Santo. Vimos alguns obstáculos, tá? E agora nós vamos falar sobre os motivos de a gente, às vezes, não conseguir ver o Espírito Santo operar em nossas vidas. Veja bem, falamos sobre algumas coisas que nós temos feito contra o Espírito Santo. Nós temos resistido, temos entristecido. Agora nós vamos ver o que tem acontecido em nossas vidas, o que pode acontecer em nossas vidas para que a operação do Espírito Santo não seja plena. Além do motivo, tá? Dos motivos que entristecem o Espírito Santo, que nós vimos na semana passada, a Bíblia registra outros que também constituem obstáculos à livre operação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Nosso guia e nosso ajudador na luta pela conquista do céu. Nós vamos ver hoje nesse texto e vamos aprender algumas coisinhas a ponto de conseguirmos evitar esses problemas, para nunca nós nos privarmos da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Veja bem, vamos prestar bastante atenção e vamos considerar alguns pontos. O primeiro ponto que nós temos a considerar chama-se incredulidade. É interessante falar sobre incredulidade, mas pessoas às vezes estão nas igrejas, conhecem a palavra, vivem no Evangelho há um bom tempo e às vezes creem em determinadas coisas, mas não creem em outras. Isso é estranho, mas acontece. E mais estranho ainda é que tudo isso está na palavra e ela crê na palavra. Então vamos ver o seguinte: a incredulidade. O que mais poderia desagradar um pai honesto, um pai sincero, tá? Um pai íntegro, do que ver o seu filho que ele ama duvidar da veracidade da sua palavra? Aborrece qualquer pai. Assim o Espírito Santo, ele sente-se obscurilizado, ou seja, ele vê obstáculo para ele agir, pelo fato de faltarmos às vezes com a confiança na palavra de Deus em determinadas coisas, em determinados acontecimentos, tá? Ele sente que forma-se um obstáculo para ele. A incredulidade, ela pode nos separar completamente da amável companhia do Espírito Santo. A palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 12, nos diz o seguinte: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, a incredulidade é um
fator poderosíssimo que pode formar obstáculo para a operação do Espírito Santo na nossa vida. Segundo fator, ingratidão. Veja bem, alguma coisa pode desagradar a um amigo mais do que a ingratidão pelos favores e benefícios prestados por ele? Eu não estou falando aqui em caso de bajulação, em caso de outras coisas que eu não vou nem falar a palavra aqui. Mas se você tem um amigo e esse amigo está sempre te ajudando, está sempre estendendo as mãos para você, está sempre te favorecendo, e na hora que ele gostaria, ele nem exige isso de você, mas ele gostaria de ver um pouquinho de gratidão da sua parte ou da minha parte, não interessa. Essa gratidão não aparece. A pessoa é ingrata. A falta de reconhecimento para com Deus, pelo seu amor, pela sua eterna misericórdia, pelos seus favores, pela salvação, pelos cuidados, pela vida eterna, pelas garantias de estarmos seguros, pelos anjos ao nosso redor. A falta de gratidão com relação a isso, tá, pode entristecer o Espírito Santo. Eles são a mesma pessoa, são três, mas são um. A convicção dessa triste verdade talvez tenha sido a razão quando o salmista falou o seguinte, Salmo 102, versos 1 e 2. Salmos de número 102, versos 1 e 2. Olha o que ele fala. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O homem, falando para a sua própria alma, bendize a minha alma ao Senhor. Bendiga ao Deus da sua vida. Bendizer a Deus é algo que alegra o coração de Deus. Então, a ingratidão também é um fator muito forte para impedir a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos a mais um fator, e esse aqui, sinceramente, é isso mesmo. Eu creio que esse aqui, não que os outros sejam menos importantes, mas esse aqui é de fundamental observância. Porque se eu não praticar esse aqui, eu negligencio os outros. Se eu não praticar esse aqui, eu me torno incrédulo, ingrato, falta de oração. Tem pessoas que oram, tem outras que não oram. Tem pessoas que oram e oram bastante. Tem outras que até oram, mas oram tão pouco. Imagina uma conversa entre você e seu pai, sua mãe, seu irmão, uma pessoa que você gosta. Você começa a conversar com ele. Oi fulano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que você está, não sei o quê, e vai falando. Quando ele começa a falar, a gente se vê por aí e vira as costas. Foi uma conversa? Não. Conversa subentende-se monólogo. Um fala, o outro escuta. O que escutava fala, o que falava escuta, e assim sucessivamente. Mas quando eu começo a conversar errado com as pessoas passam a não me ouvir mais. Quando eu paro de falar com Deus, embora Deus esteja em tudo e em todos, em todo lugar, seja onisciente, onipresente, onipotente, mas quando eu paro de orar a Deus,
eu começo a me enfraquecer, porque eu não comungo com a presença constante de Deus. A falta de oração na vida do crente é um dos mais claros e evidentes motivos de deficiência em sua vida espiritual. Não orar significa evitar o contato com o Espírito Santo. O cristão que não ora parece dizer: Senhor, não preciso do seu auxílio, quando na realidade a ajuda de Deus em nossa vida é uma necessidade tão real quanto a alimentação diária para o nosso corpo físico. Você deixa de se alimentar com alimento físico, você vai perdendo barreiras, você vai derrubando barreiras de defesa do seu organismo, você vai perdendo a sua quantidade de defesa dos suas células, você vai baixando a sua imunidade, e quando você vê que não, você está definhando. A oração, a comunhão com Deus é o alimento para a nossa alma, e orar pouco é ruim. Eu oro, mas oro pouco. Então passa a orar mais, porque quem ora pouco está perto de não orar nada. Então a nossa vida é uma necessidade da oração, tão quanto nós precisamos do pão de cada dia. Nós somos tão dependentes de Deus como dependemos do ar que respiramos. Prende a sua respiração aí agora, onde você está me assistindo, e vê até onde você vai sem o ar que está em nosso redor. Não consegue, não consegue. Então, se nós respiramos para viver, nós dependemos de Deus também para ter vida. Desconhecer isso e negligenciar a oração é, de fato, rejeitar a ajuda do Espírito Santo. Até porque quando você ora, é o Espírito Santo que leva a sua oração a Deus. É preciso que a gente observe esses fatores. E o último fator, para fechar essa questão dos fatores e da oração, o último fator, nós precisamos ter atenção, muita atenção. Sabe aquele motorista que está dirigindo numa cidade e ele vai dirigindo? Ontem mesmo nós estávamos indo para uma congregação nossa aqui na cidade de Pádua, uma congregação na cidade vizinha da nossa igreja de Pádua, e quando nós estávamos saindo de algum lugar, de algum bairro aqui, acabamos de pegar um outro pastor, paramos para conversar com um irmão, e nisso que nós paramos para conversar com o irmão, parando certinho à direita da pista, passa um Gol, um veículo Volkswagen Gol, passa por nós, joga para a direita, para não bater em um poste, ele joga bruscamente para a esquerda e arrebenta o carro no muro. Como já tinham pessoas acorrendo lá para o acidente, nós continuamos a viagem, porque estávamos um pouco atrasados. E ele arrebentou o muro, arrebentou a frente do carro. Veja bem o que é a pessoa estar dirigindo e atento com outra coisa. Ele deveria estar 100% com a atenção ali no volante. Quando você está dirigindo, você está com as duas mãos no volante, ou, na pior das hipóteses, uma, mas com as duas, e sempre disposto a atender às advertências das circunstâncias que estão em volta. Atravessa um animal de grande porte na sua frente, você precisa estar atendendo aquele apelo ali de solicitação da emergência para poder se desvencilhar, para poder evitar o pior. Assim é quando nós estamos na presença de Deus. Nós precisamos estar atentos a tudo que nos chama a atenção.
E o que mais acontece na vida do homem e da mulher de Deus, do jovem, da jovem, é o Espírito Santo nos advertir acerca das ações do nosso dia. Vejamos o que o Senhor Jesus fala em João 16:13. Olha o que Jesus fala, se referindo ao Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Continua, aí eu vou ler o final. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Meus queridos, assim como você está dirigindo esse veículo e você vê um primeiro cone ou um galho na rodovia, mais na frente mais um outro galho na rodovia, aí na frente um outro galho, você tem que parar, já era para você estar falando assim, peraí, tem alguma coisa errada. Diminuir a velocidade, aumentar, dobrar a atenção, triplicar a atenção, e aí você evita o pior. Quando Jesus instruiu João a escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, são todas assinaladas com esta sentença. Veja bem, olha o que ele fala em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que não tem ouvido? Só se a pessoa sofreu um grande acidente terrível e perdeu os ouvidos. Só que nós não estamos falando das orelhas, estamos falando do ouvido, o interior. E aqui, ele não se refere somente a isso que está no interior, tá? Os nervos, né? Bigorna, martelo, não. Ele está se referindo a ter ouvidos espirituais. Ouvidos espirituais. Então, queridos, falta de atenção às advertências do Espírito Santo. Eu creio que enquanto nós vivemos, continuará viva em nossa mente a impressão de que tivemos quando visitamos as ruínas de algum lugar. Eu não vou muito longe, eu nasci na zona rural e todas as vezes que eu passo por lá, me chama a atenção o que aconteceu ali no passado, como é que foi, como é que era, tudo isso vem à minha memória, tá? Mas são só ruínas, são só casas inabitadas, casas que você só vê onde elas eram, já está tomada por mato, acabou. Veja bem, os 7 candeeiros que nos tempos apostólicos Deus acendeu naquela região, estratégia do mundo, lá nas 7 igrejas, apagaram-se. E hoje domina em proporções alarmantes as densas trevas de superstição islâmica, material e espiritual. Só há ruínas. Olha o que a palavra do Senhor nos fala aqui em Provérbios, ou melhor, aos Hebreus 3, 7 e 8. Aos Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, agora, o vídeo está sendo gravado agora, mas se você assistir esse vídeo daqui a 10 anos, é hoje, agora, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Essas coisas todas aconteceram no passado e nos servem de alarme, de luz vermelha, como uma campainha soasse na nossa cabeça. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de buscar a palavra de Deus. Vamos atentar para essas coisas que nos têm tentado afastar da presença de Deus e principalmente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nessa dispensação e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra, e você pode crer?